Amém. Graças a Deus. Estamos prontos para escutar a palavra de Deus? Então vocês podem ficar sentados. Graças a Deus. Amém. Vocês podem abrir as vossas Bíblias em Apocalipse. Ok, bora lá. Chegou com uns minutos de delay, mas chegou. Não, eu sou um dançarino terrível. Basicamente nós vamos estar a partilhar a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 3 e versículo 18. E eu gostava que vocês abrissem as vossas Bíblias ou abrissem a app da Bíblia. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Enquanto vocês abrem, só dizer que para mim é um privilégio enorme, nós depois vamos apresentar, mas poder participar deste evento e ter amigos também a partilharem a palavra de Deus. O pastor Nuno Ornelas da CCLX, é uma honra enorme. Vou repetir, pastor Nuno Ornelas da CCLX. Malta, a gente vai ter que aprender aqui alguma coisa durante o dia, não é? A dar feedback e a expressar também nossa alegria. Pastor Matt Hooper da Kingdom Company em Manchester. E é uma alegria... sim, vocês já estão a começar a chegar lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 18, mas é uma alegria poder partilhar também este lugar com eles e alguém com quem tenho caminhado mais perto, e é uma honra escutar e ouvir tudo aquilo que eles também têm para falar à nossa vida. Então diz assim a palavra de Deus. Já todos abriram? Podem dizer sim. Então diz assim a palavra de Deus: aconselho-te a que compres do meu ouro fino para seres rico, roupas brancas para te vestires e não te sentires envergonhado da tua nudez, e remédio para os olhos de modo a poderes ver. Vocês lembram-se de quando vocês tinham os vossos heróis quando nós éramos mais novos? Sim, há aqui malta de gerações diferentes, certo? Mas quando nós éramos alguns mais novos, outros ainda são novos, não é? Outros, como eu, somos novos, mas já estamos mais perto de já não ser tão novos. Está complicado, é muito filosófico isto. Mas basicamente, eu não sei se vocês se lembram dos nossos heróis que nós tínhamos, em que nós estávamos sentados no sofá a ver um filme e parecia que nós acabávamos, aquilo inspirávamos de tal maneira que parecia que nós saíamos de ver aquele filme do sofá completamente a pensar que nós íamos ganhar o mundo inteiro. Vocês não tinham esse sentimento? Pelo menos comigo acontecia. Às vezes via assim uma série ou um filme e eu via, aquilo inspirava-me. Eu tinha os meus 10, 11, 12 anos e eu parecia que saía do sofá completamente inspirado, cheio de força, e queria ir brincar àquilo e imaginar que eu era aquele super-herói ou aquele personagem do filme completamente inspirado para ir conquistar o mundo e vencer o mundo. Aqueles heróis como, por exemplo, o Bruce Lee. Okay? Eu sei que eu agora temos imagens para mostrar. Eu peço que vão passando. Aí está ele. Hein? Quem é que se lembra do Bruce Lee? Quem? Só poucas mãos, não é? Pronto, eu tive que ir lá mais atrás porque, sabem, temos malta de gerações diferentes, então eu tive que ir lá. Olha, eu nunca vi, honestamente, um filme do Bruce Lee, mas ouvi falar no Bruce Lee várias vezes. Então era um daqueles heróis que eu lembro que os meus avós, os meus pais, eles falavam. Não a minha mãe não via o Bruce Lee, mas o meu pai, de vez em quando, ele via o Bruce Lee. Então era aquele herói de uma geração em que eu lembro que houve uma geração que foi marcada pelo Bruce Lee. Outros era o Chuck Norris. Quem é que se lembra? Chuck Norris. Hein? Aqui já há mais mãos levantadas, não é? Este era provavelmente o favorito do meu pai. Eu lembro do meu pai gostar dos filmes do Chuck Norris. Ele gostava daquilo. E esta é uma imagem típica de quando ele faz este filme no Vietnã. Eu não sei se recordam, em que basicamente o barco dele era destruído, mas hoje quando nós vemos estes filmes antigos é só rir. A maneira como ele sai do barco, como aquilo acontece, e depois estão os vietnamitas a rirem-se à gargalhada, e aquele momento em que em câmara lenta ele sai com esta metralhadora e ele começa, e nós rimos, não é? Mas basicamente ele estava a matar pessoas, certo? Mas a gente, a grande momento ali dele a sair da água e a liquidar todos aqueles vietnamitas. O Rambo, meus amigos. Quem é que se lembra do Rambo? Eu lembro-me do Rambo. Era o Rambo 1, 2, 3, até já mesmo crescido, só naquela de acabar de ver os filmes do Rambo. Vi o último The Last Blood, agora
ultimamente, que aquilo não tem história absolutamente nenhuma, é só um tipo que o mais parecido com isto que nós vemos na ficção provavelmente era Sansão na Bíblia, certo? Era aquele homem, estes personagens eram do tipo de personagens em que podiam estar a cair bombas atómicas em cima deles, mas eles iam sair ilesos. Eles iam conseguir vencer o mundo, sem dúvida. Agora, se calhar isto foram um tipo de heróis, de personagens que acabaram por inspirar gerações e que acabavam por ser uma imagem mais física, uma imagem se calhar violenta de alguma forma, mas uma imagem de destacar o lado físico disto. Hoje em dia, provavelmente, se calhar os nossos heróis, as pessoas que nos inspiram, acaba por ser de uma perspectiva mais intelectual. Nós olhamos e vemos pessoal visionário, gente que é altamente disciplinada naquilo que faz, no seu trabalho, a investir em tudo isso, como por exemplo o Cristiano Ronaldo. Provavelmente na idade, não é por acaso que ele tem mais de 400 milhões de seguidores. Não sei porque é que a grande maioria o segue ou não, mas provavelmente e de alguma forma ele pode estar a influenciar e influencia imensa gente. E hoje em dia, e na idade especificamente em que ele está, eu acho que ele muitas das vezes acaba por ser mais elogiado e mais inspirar mais gente propriamente pela continuação do trabalho dele em termos de disciplina diária, de compromisso com o seu trabalho, de querer dar sempre o melhor, do que provavelmente pelo lado futebolístico em si. Então ele acaba por ser uma inspiração para montes de gente, gerações diferentes, então ele acaba por ser essa influência. Steve Jobs, quantas pessoas eu falo, com quem eu falo, em que se referem a Steve Jobs como uma inspiração. Ele era um visionário. Ele conseguiu desbravar terreno onde se calhar ninguém imaginava. Eu lembro que a história do iPod, hoje em dia já nem se fala em iPod, mas eu lembro que a história do iPod em que ele dizia, e várias vezes, e nós vimos ele a mencionar isso, em que ele dizia, houve pessoas que lhe perguntaram, tu achas que isso vai resultar? O cliente provavelmente não vai querer. Ele diz assim, não, o cliente ainda não sabe o quanto precisa disto. Então ele estava a ver sempre muito mais à frente. E isto tem inspirado gerações. A história dele não está agora em causa se a gente gostava mais da ética, dos valores, e isso não é isso que está em causa. Mas a verdade é que é gente que está a inspirar. Agora, se calhar mais recentemente, o Elon Musk. Não apenas por causa do lado visionário, mas também pelo lado empreendedor. Então, estamos a falar de quase que gerações diferentes de heróis que nos inspiram. Se calhar numa altura era de uma perspectiva mais física, numa perspectiva se calhar de uma maior violência, um lado assim mais que nós costumávamos dizer, macho, a gente consegue tudo, ir em frente. Hoje em dia provavelmente de uma perspectiva mais intelectual. Agora, aquilo que é interessante é que todos estes personagens, fossem eles de ficção ou sejam eles reais, eles têm todos uma coisa em comum. Todos. Eles tomaram a iniciativa de fazer alguma coisa em relação à vida deles. Todos. Eles tiveram a iniciativa, fossem ficção, ok, os filmes, ou seja na vida real, todos eles tomaram a iniciativa de fazer alguma coisa em relação à vida deles. E todas as coisas na vida têm um preço. Provavelmente não se calhar um preço monetário, mas muitas das vezes um preço sacrificial. Alguma coisa que pede de nós. Por exemplo, para eu construir uma carreira profissional, eu preciso de estudar e de me esforçar. Certo? Para eu poder estar bem e saudável fisicamente, eu preciso de treinar e de me alimentar com disciplina. Para eu construir um casamento saudável e duradouro, eu preciso de dedicar tempo e humildade nessa relação. A dificuldade de qualquer decisão é a tensão que existe sempre entre aquilo que eu posso perder e aquilo que eu posso ganhar. E aí é que nós acabamos por encontrar o preço da responsabilidade pela nossa vida. É aí que tu acabas por encontrar o preço da responsabilidade pela tua vida. Deixa-me dar um exemplo, ou deixa-me contar duas histórias. Existem dois episódios na Bíblia, um acerca de José, filho de Jacó, e outro acerca de Davi, rei de Israel, que viria a ser o rei de Israel. E a dada altura José, ele foi vendido, amado pelo seu pai, odiado pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo para o Egito e ele chegou à casa de um homem, de um importante líder egípcio chamado Potifar. E ele ganhou a confiança de Potifar. Potifar confiou-lhe todo o governo da sua casa e ele confiava plenamente em José. É interessante que a Bíblia diz várias vezes, e com Davi diz o mesmo, que o Senhor estava com José. E Deus fez com que José achasse graça aos olhos daquele importante líder egípcio. Agora, houve uma coisa que Potifar não
não deu ou deixou ao cuidado de José, que foi a mulher dele. Mas a própria mulher, e José também não estava interessado, e a história demonstra-nos isso. Mas a mulher de Potifar um dia, ela começou a sentir-se, sei lá, inspirada para levar José para a cama, atraída por ele, certamente, por alguma razão. E ela tentou forçar José a ter relações sexuais com ela. Aquilo que a Bíblia nos diz é que José resistiu e fugiu. Acabou por ir parar à prisão. Porquê? Porque ela, com a tampa que levou, acabou por virar a história ao contrário, incriminar José, e ele foi parar à prisão. E muitas das vezes fazer aquilo que está certo, aquilo que está bem, atrai problemas à nossa vida. E essa é uma realidade também. Por outro lado, temos a história de Davi. Davi, rei de Israel. Diz-nos a Bíblia em Samuel, no primeiro livro de Samuel, diz que no tempo em que era suposto os reis saírem para a guerra, diz que ele escolheu ficar no palácio. E um dia, à tarde, ele estava, penso que à tarde, de manhã, durante o dia, não interessa, ele estava a passear no seu palácio e ele, entretanto, olha para uma mulher que era casada com Urias, um importante militar do exército de Israel, e ele sente-se atraído por ela. Ele acaba por chamar os seus criados para trazerem Batseba para o seu quarto, e ele tem relações sexuais com ela, com uma mulher que era casada. Ele tem relações sexuais com ela. Mais tarde, Deus confrontou Davi com o pecado dele, e Davi acabou por se arrepender do seu pecado. Deixem-me perguntar uma coisa. Qual destes dois personagens bíblicos, e perante estas duas histórias, qual dos dois, José ou Davi, foi mais homem? Posso dar-vos a minha opinião, a minha perspectiva? Foram os dois. Porque se por um lado José foi homem o suficiente para resistir, por outro Davi foi homem o suficiente para se arrepender. Sabem, caráter, segundo o dicionário, significa marca, distinção, dignidade. E o caráter distingue tanto aqueles que resistem como aqueles que se arrependem. Mas não distingue os mornos. Porque na mornidão não há caráter. Antes fosses quente ou frio. Vocês sabem, e esta é a frase que resume tudo aquilo que nós vamos estar a falar nesta sessão. Ser homem é um desafio à nossa mornidão. Ser homem é um desafio à nossa mornidão. Aquilo que é revelador do nosso caráter é a atitude que escolhemos ter perante o sucesso e perante o pecado. E nós precisamos ser tanto homens no sucesso como no pecado. De reconhecermos, tal como Davi também reconheceu o seu pecado. Se arrepender e se voltar para Deus, tal como ele fez. Ouçam, de acordo com o texto que nós lemos em Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia, ela não estava bem. Nós percebemos a história, nós só lemos um versículo, nós podíamos ler todo o texto. E nós apercebemos que a igreja era considerada uma igreja morna. A igreja não estava bem. Mas também é verdade que a igreja não estava perdida. Porque o texto mostra-nos que havia esperança. Eu não sei como é que nós nos encontramos nesta manhã, mas independentemente da situação em que nós nos encontramos, escuta isto. Cristo é a esperança para a nossa vida. Cristo é aquele que pode resgatar o nosso coração, transformar a nossa mente, mudar o nosso espírito completamente. Laodiceia era uma cidade conhecida pela sua riqueza e autossuficiência. E a igreja acabava por ser um reflexo disso mesmo. Por exemplo, quando no ano 60 depois de Cristo, a cidade de Laodiceia, por causa de um terremoto, foi totalmente destruída. E Roma, a cidade de Roma, ofereceu ajuda para a reconstrução dessa mesma cidade. E a igreja de Laodiceia tinha tanta riqueza e tantos recursos que eles rejeitaram a oferta de Roma e eles conseguiram reconstruir toda a cidade novamente, apenas com todos os recursos que eles tinham. Agora, se por um lado até possa ser admirável essa independência do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, essa autossuficiência significa destruição. Pode ser uma destruição lenta, mas significa destruição. E Laodiceia encontrava-se desta maneira. É interessante que a palavra usada no texto para demonstrar o estado da igreja é esta: mornidão. E ouçam, a mornidão espiritual é o estado de quem se acha autossuficiente. E pela palavra nós compreendemos isso. A igreja revelava esse sentimento de autossuficiência através de quê? Eles diziam, o próprio Jesus, ao falar à igreja em Laodiceia, ele dizia: vocês dizem, eu sou rico,
eu consegui, as expressões são mesmo, sou rico, fiz fortuna, não tenho necessidade de nada. E isto traduzia-se numa ineficiência e falta de zelo enorme, e isso tornou a igreja morna. E neste mesmo contexto em que a igreja se encontrava, e que eu não sei se é o contexto em que nós nos encontramos, neste mesmo contexto, Jesus disse à igreja: aconselho-te a que compres. Aconselho-te a que compres. A sensação que nós temos é que há uma responsabilidade da nossa parte. Há um trabalho que Deus, que o Espírito Santo quer fazer em nós, mas há uma responsabilidade que eu tenho sobre o meu espírito. Eu preciso de fazer alguma coisa para que alguma coisa aconteça na minha vida. Eu preciso tomar a tal iniciativa para com a minha vida. É tempo de nós podermos tomar uma atitude. Não vivemos na mornidão, mas nós tomamos uma iniciativa em relação a algo na nossa vida. O meu espírito não é vossa responsabilidade. O vosso espírito não é minha responsabilidade. Como irmãos na fé que somos, nós oramos uns pelos outros, nós aconselhamos uns aos outros, nós podemos ajudar, colocar ferramentas nas mãos uns dos outros para podermos crescer e desenvolver a nossa vida, certo? Mas o teu espírito é a tua responsabilidade, o meu espírito é a minha responsabilidade. E a sensação que dá é isto, é: aconselho-te a que tu faças, por outras palavras, a que tomes iniciativa em relação à tua vida espiritual. E perante isto, a tensão é a seguinte: mudo ou continuo na mesma? Eu escolho mudar ou eu escolho continuar na mesma? Não é uma ordem, não é uma imposição. Jesus está a dar um conselho. E Jesus aconselha porque ele sabe que a mornidão conduz à rejeição. O próprio texto fala: porque não és quente nem és frio, eu vomitar-te-ei da minha boca. Nós vomitamos porque há uma rejeição no nosso estômago em relação a alguma coisa que não está bem. A mornidão leva à rejeição. Muitas vezes nós estamos a ser autossuficientes sem nos apercebermos. Até nós podemos nos sentir, até podemos não nos sentir assim, mas nós agimos como tal. Daí, tão pouco tempo nós passarmos aos pés de Jesus. Às vezes nós até podemos não nos estar a sentir autossuficientes. Podemos até achar que não estamos a viver na mornidão, mas provavelmente é tempo que nós precisamos de olhar para o nosso dia-a-dia. Quanto tempo é que eu passo com o meu Deus? Quanto tempo é que eu dedico a minha vida a ler a palavra de Deus? Quanto tempo eu estou a ir à base da nossa vida cristã? Quanto tempo é que eu gasto a investir em oração a minha vida a Deus? Não como um peso, mas porque eu amo aquele que me salvou. Não como um peso, mas porque eu sei que há uma responsabilidade que eu tenho pela minha própria vida. Então que nós possamos ser inspirados por pessoas à nossa volta, mais do que naquilo que fazem relativamente a coisas práticas do dia-a-dia, questões materiais, inspirados por aqueles que vivem um verdadeiro relacionamento com Deus diário. Nós podemos não apenas sermos inspirados por essas pessoas, mas o desafio aqui vai mais longe. É nós nos tornarmos essas pessoas que inspiram outros a viver na mesma dimensão. A podermos ser essas pessoas de influência, que as pessoas podem olhar para nós como olhavam para homens no Antigo Testamento e que viam que eles eram santos homens de Deus. Gente que tem um relacionamento com Deus, gente que sabe conduzir a sua casa. Eu temo que a aparente riqueza exterior esteja muitas das vezes a camuflar a pobreza interior. A ausência de Cristo em nós, das nossas decisões, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, daquilo que Deus quer para a nossa vida. Ouçam isto com atenção. Há coisas dentro de ti, dentro de mim, que só vão mudar quando nós nos apegarmos a Cristo. Só. Há coisas que só vão mudar na nossa vida se nós nos apegarmos a Jesus. Se nós corrermos para os braços de Jesus. Se nós tivermos a iniciativa de uma vez por todas, nós assumimos responsabilidade com a nossa vida e nós avançarmos na direção de Jesus. Vocês sabem, nós podemos até mudar hábitos, valores e disciplinas diárias na nossa vida, mas se não permitirmos que Deus mude os nossos pensamentos, mude o nosso espírito, nós iremos apenas ser ou continuar a ser, mas agora com um upgrade, ser cristãos mornos, mas agora disciplinados.
E não é isso que Deus quer. Deus quer ir mais fundo da nossa vida. E a ideia é, eu não quero mais viver nessa mornidão que tem tornado a minha voz frouxa nesta sociedade. Sabem que Drive, esta conferência, o nome desta conferência, mas do Ministério de Homens também desta casa, o nome deste ministério e desta conferência nasce porque nós acreditamos que como homens a nossa voz tem se tornado frouxa nas nossas famílias, na nossa sociedade. E Drive, o significado desta palavra é este: liderar, gerir, guiar, movimentar, impelir, formar, criar, educar, avanço, estamina, força, energia, trabalho e tantas outras coisas nós podíamos dizer. E este é o significado real desta palavra Drive. E nisto não pode haver mornidão. Nós precisamos de agir de outra forma. Precisa sim de haver coragem, convicção e humildade. Pessoal, aquilo que nós queremos e acreditamos que também é responsabilidade da igreja, eu acredito, é nós discipularmos e levantarmos homens para serem aquilo que Deus os desenhou para ser, serem autênticos líderes nas suas casas, homens que sabem quem são em Cristo, cuja fé e identidade estão firmes nele. Gente que não tem medo de avançar, mas que arrisca na sua vida. Gente que tentam ser os melhores possíveis no seu local de trabalho, nas suas vidas diárias, onde quer que estejam, na sua vizinhança, onde quer que se encontrem. Não gente morna, mas gente que percebe a voz que tem em Cristo e que simplesmente a usa para que não apenas nós, cada um de nós individualmente, se possa levantar neste tempo, nesta hora. Porque provavelmente para um tempo como este que estamos a viver, mais do que nunca, eu não digo mais do que nunca, porque em cada tempo, em cada geração, foram precisas vozes, gente que teve a coragem de se levantar e de não ter vergonha, não se envergonhar de quem é em Cristo, da pessoa de Jesus, da palavra de Deus e daquilo que Deus pode fazer em nós e através da nossa vida. Eu posso ouvir um amém nesta manhã? Então, Drive é tudo e tem tudo a ver com isto. A pergunta é, então como é que tu podes vencer a mornidão? Como é que eu posso vencer a mornidão? A palavra de Deus é clara em Apocalipse. Em primeiro lugar, vou começar pelo fim, certo? Que é o resumo de tudo aquilo dos outros 3 pontos que nós vamos a ler a seguir. Como é que tu podes vencer a mornidão? Vou-vos dar aqui uma novidade daquelas que vocês não imaginam. Estão preparados? Com Cristo. Se calhar para alguns se calhar é novidade. Mas com Cristo. Vocês sabem que a mornidão demonstra, e o texto é claro, a nossa riqueza, os nossos méritos, a nossa autossuficiência. Cristo demonstra-nos, expõe-nos a nós mesmos, a nossa pobreza, a nossa nudez, a nossa cegueira. Por outras palavras, a nossa necessidade dele. Cristo, quando nós chegamos a Cristo é que nós percebemos quem realmente nós estamos a ser no nosso dia-a-dia. Mas sabem, até podemos nos estar a sentir perdidos, mas tal como a igreja de Laodiceia, nós podemos nos sentir perdidos e até estar perdidos, mas nós não temos que terminar perdidos. Nós podemos nos encontrar em Cristo e só em Cristo nós verdadeiramente nos podemos encontrar. O primeiro passo para a mudança é eu ganhar consciência de onde estou. O segundo é eu tomar a decisão de onde eu quero chegar. E ouçam, a palavra de Deus é clara também. Se o nosso objetivo é Deus, o caminho é Cristo. Não há outro. Se o nosso objetivo é o Pai, o caminho vai ser Cristo. Não há outra volta. Podemos tentar aqui, podemos mudar hábitos, isto e aquilo. Só por si não chega. Nós precisamos de Cristo na nossa vida. Da ação de Cristo no nosso coração. Se o meu objetivo é Deus, o caminho é Jesus. Em segundo lugar, Jesus diz, ok, querem sair da mornidão? Comprem do meu ouro para serem. Compra do meu ouro para ser. É de estilo, olha, eu tenho aqui, o ouro é este. Agora, não penses que eu te vá dar a papinha à boca. Ele está disponível para ti. Mas da mesma forma como eu desci do céu para vir à terra para ti, desce também do teu lugar de conforto ou de mornidão e chega-te aos pés da cruz onde eu posso transformar a tua vida. Então, veste roupas brancas para ser. Fala-nos de nova identidade. Fala-nos, basicamente, a verdadeira riqueza do homem é encontrada na sua identidade em Cristo. Compra do meu ouro
para ser a verdadeira riqueza do homem encontrada na sua identidade em Cristo. O ouro material leva-nos a ter, mas o ouro divino leva-nos a ser. E há uma diferença nisto. Muito mais importante do que aquilo que o ouro material nos pode dar é aquilo em que o ouro divino nos pode tornar. Então o ouro divino, usando esta imagem, não é apenas para nos dar alguma coisa, mas acima de tudo é para nos tornar em alguém. Alguém próximo do coração de Deus. Alguém com uma identidade completamente renovada diante de Cristo. Em terceiro lugar, Jesus diz: compra roupa branca para não te envergonhares. Eu gosto especialmente deste ponto. Roupa branca fala-nos de símbolo de pureza e de vitória. Se nós fôssemos ler vários textos em Apocalipse, como por exemplo Apocalipse 7,14, nós iríamos perceber esta dimensão da ideia, desta imagem, nós nos vestimos de roupas brancas. E isto é um símbolo claro também, lá está, de pureza, de vitória. O pecado esconde-nos, a luz expõe-nos. Adão e Eva, eles cozeram, e é interessante, se nós formos até Adão e Eva bem lá atrás, no início de todas as coisas, nós em Gênesis capítulo 3, versículo 7, vocês que usam de abrir, nós percebemos o seguinte, que Adão e Eva, eles cozeram folhas de figueira para cobrirem a cintura e se esconderem. Deus arranjou depois mais tarde para o homem e para a sua mulher roupas de pele de animal para os vestir e retirou-os de um lugar de vergonha. As roupas com que nós escolhemos nos vestir, nossas humanas, vão sempre nos levar a um lugar escondido. A um lugar de vergonha. Mas as roupas com que Jesus nos veste e que Ele tem para nós, o poder do sangue de Jesus na nossa vida, expõe-nos a alguma coisa maior do que nós próprios. É uma roupa de pureza, uma roupa que simboliza vitória na nossa vida. E esta imagem das roupas brancas, para mim, e aquilo que eu percebo pelo texto, mais do que simplesmente também simbolizar apenas pureza e vitória, simboliza a misericórdia de Deus. É interessante que depois de, e lá em Gênesis nós vemos isso, depois de Deus os vestir, ter feito roupas e de os ter vestido, diz que Ele os expulsou do jardim. Nós precisamos de ler e compreender a dimensão de tudo isto para perceber que Deus não os expulsa por castigo, mas Deus expulsa-os por misericórdia. É interessante pensar que havia uma árvore que tinha um fruto que deveria ser comido, mas não era aquele timing de o comer. Mas um dia mais tarde a palavra de Deus diz que nós vamos comer dessa árvore da vida, aqueles que forem fiéis até ao fim. E isto fala-nos de misericórdia de Deus na nossa vida. As roupas com que nós nos vestimos são roupas de misericórdia na nossa vida. É a misericórdia de Deus a agir. Aquilo que muitas das vezes nos parece castigo é simplesmente a misericórdia de Deus na nossa vida. Aquilo que às vezes nos parece um caminho mais duro, mais difícil, é simplesmente Deus a agir em misericórdia na nossa vida. Então, compra das minhas roupas que eu tenho para te dar. Em quarto e último lugar, compra remédio para veres. A mornidão desvirtua sempre a visão de quem nós somos e quem nós necessitamos. Sendo o homem criação de Deus, é em Deus que o homem encontra a sua verdadeira identidade. É nele. Sendo o homem criação de Deus, é em Deus que o homem encontra a sua verdadeira identidade. E estou mesmo a concluir. E eu gostava que vocês anotassem isto. A nossa visão de nós próprios estará sempre desvirtuada se os nossos olhos não estiverem em Cristo. Eu volto a repetir. A nossa visão de nós mesmos será sempre desvirtuada se os nossos olhos não estiverem em Cristo. A mornidão é o estado de quem se acha autossuficiente. Mas em Cristo nós podemos perceber que só Ele é suficiente na nossa vida. Só Ele é suficiente na nossa vida. Eu gostava que pudéssemos ficar de pé. Vocês sabem que há uma história na Bíblia, eu gostava de concluir com esta história. Há uma história na Bíblia
que aparentemente não tem absolutamente nada a ver com aquilo que nós tivemos a falar, mas nós vamos retirar o princípio para aquilo que eu acredito que é o desafio de Deus para nós hoje. Tanque de Betesda. Lembram-se daquele homem paralítico que durante 38 anos estava ao pé daquele tanque à espera que alguém pudesse transportá-lo, porque se dizia que de tempos a tempos havia um anjo que vinha do céu, tocava as águas e quem pudesse mergulhar nessas águas iria ser curado. Então ele estava há 38 anos naquele lugar. Um lugar onde diz a Bíblia que estava apinhado de gente. Imensa gente, com problemas físicos, tal como ele tinha. Uma situação de dor que muitas das vezes acaba por se tornar em vitimização da nossa parte. Certo? Então aquele homem estava lá e diz que a dada altura Jesus ia a passar, olhou para aquele homem e diz a palavra de Deus que Jesus curou aquele homem. E sabem o que é que Jesus disse? É interessante. Jesus virou-se para aquele homem e disse assim: olha, vai para casa. Sabem que é importante nós compreendermos os milagres de Jesus na nossa vida? O verdadeiro milagre, vou dar a minha perspectiva, na vida daquele homem não era tanto a cura física, mas ele tinha que sair daquele lugar. E esse sim seria o verdadeiro milagre. Ele estava há demasiados anos num lugar de dor, que se tornou muitas das vezes em vitimização. E provavelmente muitos de nós estão há demasiados anos num lugar de mornidão. E Deus quer tirar-nos desse lugar de mornidão hoje. Deus é aquele que aparece e que está a aparecer mais uma vez em tantas as oportunidades que nós temos tido. Ouçam, não é preciso nós termos conferências como estas, eventos como estes. Não é preciso. Deus tem, e nós sabemos, trazido tanta gente. Os nossos, a começar pelos nossos pastores, se calhar por familiares, por amigos que nós temos, gente saudável, madura, espiritual, que nos têm sido ferramentas de Deus na nossa vida. Mas o lugar de mornidão e sem nos apercebermos de autossuficiência em que nós estamos a viver, leva-nos constantemente a rejeitar ajuda. Tal como Laodiceia rejeitou de Roma. Porquê? Porque nós temos o que é suficiente. Por mais apegado a Deus que tu estejas, tu precisas sempre de gente ao teu lado para caminhar e te ajudar. E este homem estava há 38 anos e Jesus vira-se para ele e nós temos que compreender, provavelmente o milagre que Deus quer fazer na tua vida hoje, de alguma forma, é apenas o ponto de partida para Deus tirar do lugar onde tu te tens encontrado há tantos anos. Deus quer tirar-te daí. É tempo, mais uma vez, Ele está-te a relembrar: eu quero tirar-te daí. Eu quero pegar na tua vida e levar-te a uma nova dimensão, a um novo tempo no teu relacionamento comigo. Sabem como é que termina o texto de Apocalipse 3? Termina da seguinte maneira: eis que eu estou à porta e bato. E este texto é especificamente para a sua igreja. Aqueles que abrirem a porta, eu vou entrar. Responsabilidade. Aconselho-vos a que comprem, abram a porta, porque eu quero sentar-me à mesa contigo e eu quero conversar contigo. Eu quero restaurar a tua vida. A mesa é um lugar de restauração. E eu acredito que hoje, mais do que tudo, aquilo que nós queremos é montar uma mesa. E sentarmos todos a uma mesa, onde Jesus está sentado a essa mesa também. E onde juntos, como amigos, como irmãos na fé, como gente que conhece o mesmo Deus, como gente que um dia tomou essa decisão de seguir Jesus todos os dias da sua vida, onde estamos todos sentados à mesa. Vejam, gerações diferentes, caminhadas diferentes, estágios da nossa vida espiritual diferentes, mas onde todos precisamos uns dos outros para crescermos em Cristo e onde todos nos ajudamos uns aos outros a compreender aquilo que Deus quis falar à nossa vida, aquilo que o Espírito Santo quer falar à nossa vida. Oramos uns pelos outros, investimos na vida uns dos outros, para que juntos nós possamos sair deste lugar mais fortes. E sabem, o resultado vai ser: nós, em primeiro lugar, vamos beneficiar disso. A nossa família vai beneficiar disso. As nossas igrejas vão beneficiar disso. Pessoas que não conhecem Jesus ainda vão beneficiar disso. Porque nós tomamos a decisão de sair de um lugar de mornidão e correr para os braços daquele que preparou novas roupas para este tempo, para nos vestir
e nos fazer viver em vitória, em pureza e em misericórdia. O texto base de toda esta conferência encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14, que diz o seguinte, e o apelo é este, e nós vamos tirar tempo para orar uns pelos outros. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Uau! Este é o grande apelo da palavra de Deus à nossa vida hoje. Eu vou repetir, isto está gravado nas t-shirts que nós fizemos. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Gostava que nós pudéssemos fechar os nossos olhos. E antes de nós louvarmos a Deus e orarmos, eu gostava que tu pudesses falar com Deus no teu lugar. Deixa que o Espírito Santo fale à tua vida. Deixa que Ele pegue naquilo que foi ministrado através da palavra de Deus e deixa que Ele ministre ao teu coração. Deixa que Ele vá mais fundo do que aquilo que as minhas palavras podem ir, do que aquilo que a nossa eloquência pode levar, porque aqui não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com o poder de Deus a agir poderosamente na nossa vida. Então deixa que o Espírito Santo, deixa que Ele ministre ao teu coração. Deixa que Ele ministre ao teu coração. Aleluia, Jesus. Vamos agarrar este momento. Vamos agarrar este momento.